Vamos lá, galera. Vamos começar agora a trabalhar os enlaces da internet, as conexões, como é que a rede surgiu. Bom, quando pensaram em desenvolver a internet, o objetivo era criar uma rede que fosse tolerante a falhas, né, que sobrevivesse a um ataque nuclear, uma rede que permitisse a comunicação entre unidades militares, centros de pesquisa, ainda que a gente tivesse uma guerra, né, oferecendo caminhos alternativos para a troca das informações. Então, a primeira maneira de interconectar equipamentos remotos de locais diferentes era, imagine, interligando todos entre todos. Se eu faço isso, eu tenho o que a gente vai vir a chamar adiante de uma topologia em malha. Agora complicou. Sempre que a gente fala em topologia, a gente está falando na maneira como a gente vê a rede. Lembra que topo está muito associado a local, a forma. Então, a topologia, no contexto da informática, das redes de computadores, vai ser o estudo da forma que a rede vai ter. Quando todas as máquinas estão ligadas entre todas, a gente tem uma topologia chamada malha. E qual é a característica dessa topologia? Bom, o bacana dela é que se uma máquina quiser, ou uma rede quiser enviar uma informação para outra, tem um caminho direto. E se porventura, soltaram uma bomba e destruíram essa conexão entre A e C, então você pode mandar a informação para B e B mandar para C, ou mandar para D e D mandar para C. Ou seja, ela é uma rede tolerante a falhas. O problema é que ela não é escalável. O que significa isso? Se eu quiser colocar mais uma rede aqui, ou mais um computador, trocando informações, olha o que eu vou ter que fazer. 1, 2, 3, 4. Cada máquina que a gente for querendo inserir vai implicar um custo altíssimo, né, com mais um monte de cabos, um monte de conexões, e essa implementação ela vai se tornando cada vez mais difícil. Então, a primeira opção era de ligar as máquinas ponto a ponto, todas entre todas, formando essa malha. O que a gente chama de conexão ponto a ponto? Você vê, tem um pedaço de cabo ligando um computador a outro. Esse pedaço de cabo ele tem duas pontas. Isso é um enlace, uma conexão ponto a ponto. Então, cada conexão nessa malha é ponto a ponto. Beleza? Se a internet fosse surgindo dessa forma, ficaria inviável estender ela com a quantidade de máquinas que a gente tem hoje. Galera, qual é uma solução para isso? Vocês já devem começar a pensar, né? Olha o nosso raciocínio. Qual é a solução para reduzir o custo, para tornar essa conectividade mais fácil? Uma solução inicial é criar o quê? Uma central. Cria-se uma central e conecta-se esses computadores a essa central. Quando a gente tem esse nó central, a gente já passa a ter uma topologia diferente. A gente já passa a ter uma topologia chamada topologia estrela. A estrela se caracteriza pelo nó central. Agora, de fato, é fácil expandir essa rede, né? Porque é só ligar o computador a essa central. Só que no contexto da internet, se o objetivo era tornar essa rede confiável e de maneira que ela sobrevivesse a uma guerra, a um ataque, imagina, se tem uma central da rede lá nos Estados Unidos,
No caso de uma guerra, a primeira coisa que iam fazer era o quê? Bum! Explodir a central. Então, essa central não era a solução para a proposta militar da ARPANET. Logo, viram a necessidade de criar uma rede híbrida, uma rede que fosse juntando várias redes, que fosse interconectando várias redes. E aí surge o conceito de comutação. O que são as redes comutadas? Olha o conceito de comutação. Uma rede comutada é formada por uma série de nós de conexões interligados chamados comutadores, capazes de criar conexões entre dois ou mais dispositivos. Então, para que uma informação fosse transmitida, por exemplo, de A para D, viram que poderia transmitir para uma central, para outra central, para outra central, na verdade, por vários nós, por vários pontos, até chegar a D. Essa rede comutada caracteriza a internet. Como assim? Vocês vão observar que os dados, quando trafegam na internet, eles trafegam através de pacotes. Se eu quiser mandar uma informação, eu vou mandar um pacote. E esse pacote vai seguindo uma rota entre redes até chegar ao destino. Aqui surge o conceito de comutação. Essa comutação, ela pode se dar por circuito ou por pacote. A comutação por circuito é muito usada na telefonia. A comutação por pacotes é usada na internet. Vamos distinguir? Galera, quando eu falo em comutação por circuito, olha que viagem. Eu coloquei essa imagem aí de uma telefonista do século passado. Muitos aí já devem ter visto essa imagem em filmes, talvez. Onde, quando você queria fazer uma ligação telefônica, você ligava para central, para telefonista, ela pegava um cabo e conectava em um plug. Ela ficava encaixando cabos. Era um serviço bem mecânico, bem manual, né, de estabelecer o circuito para conexão. Uma ligação para Portugal, por exemplo, em 1930, né, uma ligação para Portugal levava em torno de 40 minutos. Imagina você querer realizar uma ligação internacional, que nem era muito comum na época, mas levar 1 hora para fazer uma conexão. 1 hora para o telefone tocar do outro lado. Olha que loucura. Isso hoje é inadmissível, né? Mas a curiosidade que a gente coloca aí no slide é que a primeira ligação que circula o planeta leva em torno de 3 horas e meia para ser completada. Ou seja, só para tocar do outro lado. Então imagina, eu quero ligar para um parente que está lá em Portugal. Aí eu ligava para uma central, a telefonista atendia, pois não. Aí eu falava, quero ligar para Portugal. Aí ela ligava um cabo e estabelecia um circuito ligando para uma outra rede telefônica. Aí a telefonista, é para Portugal, mandava para um outro estado, para um outro país, até atravessar para outro continente e conectar com aquela cidade daquela pessoa. Vocês veem que não existe uma ligação ponto a ponto. Não tem como ligar telefones em uma rede como uma rede malha. Não tem como ligar ponto a ponto. E também não tem como ter uma única central. Daí surge o quê? A comutação. Né? A comutação ela vai fazer essa conexão entre o emissor e o receptor. Né? Vai permitir a comunicação entre esse par.
Só que essa comutação realizada na telefonia é uma comutação por circuito. Por quê? Ela reserva esse canal durante toda a transmissão. Então, levou lá aqueles 40 minutos para poder tocar o telefone do outro lado. Aí imagina que o português lá do outro lado atendeu. Pois não! Aí eu falo, ô Patrício, que bom que você atendeu. Imagina se o cara não tá, né? Tu leva 40 minutos, o cara não atende do outro lado. As pessoas nessa época deviam combinar o horário que iam ligar. Agora, supondo que o Patrício atendeu. Ah, pois não, pois não. Cara, depois de 40 minutos, tô com uma vontade de ir ao banheiro enorme. Aí, eu viro pra ele e falo assim, ô fulano, eu tenho que ir no banheiro rapidinho. Vale a pena desligar e ligar de novo? De jeito nenhum. Então eu vou falar, ó, fica aí rapidinho, não desliga não. Aqueles poucos minutos que eu vou ficar lá no banheiro, por exemplo, eu vou estar ocupando o recurso, ninguém pode ligar para ele, ninguém pode me ligar, a linha vai estar ocupada. E independente de estar se transmitindo alguma coisa ou não, aquele canal está reservado, aquele canal está dedicado. Assim é a telefonia. Eu estou querendo mostrar para vocês que na comutação por circuito, quando você se comunica com alguém, ele realiza uma comutação, só que ele reserva todo o canal para aquela comunicação. Isso pode ser dispendioso, isso pode gerar um desperdício daquela banda. Por quê? Em momentos que você fica ocioso, não está transmitindo nada, mas está ocupando, está gastando. E se você pensar na internet, a gente tem uma comunicação que não é constante. Não. Eu passo horas conectado e muitas vezes eu passo horas sem transmitir nada, mas eu estou conectado. De repente eu quero ver um monte de página, aí eu faço várias solicitações ao mesmo tempo. E aí eu quero visualizar várias páginas ao mesmo tempo, eu quero fazer várias coisas na internet ao mesmo tempo. Depois eu passo um longo tempo sem fazer nada. Na internet a gente tem um tráfego muito baseado em rajada, onde eu faço solicitações, depois eu recebo um monte de dados e aí eu passo um tempão sem fazer nada. Então, dedicar um circuito na internet não é interessante. Logo, viram que a maneira de ocupar melhor o recurso, que é o canal de comunicação, era através de uma comutação por pacote. Então, vejam. Conceito de comutação por circuito estabelece uma conexão física, um caminho dedicado, reservando os recursos desde o estabelecimento até o encerramento da conexão. Beleza. Agora, como é que é essa comutação por pacote? Ah, eu quero mandar uma informação lá para Portugal. Não existe um enlace ponto a ponto, né? Não existe uma comunicação direta. A comunicação vai se dar pela interligação de vários nós. Isso é uma comutação. Agora, quando eu mandar uma informação, cada nó vai verificar o caminho mais curto, ou melhor, o menor custo para a entrega daquela informação. Menor custo é... O que eu considero como menor custo? O mais rápido. E se você tivesse que deduzir aqui, qual seria o caminho mais rápido? Notem que há caminhos onde a troca de informações entre A e B vai passar por 5 máquinas, há caminhos onde ela vai passar por 6 máquinas, por 7 máquinas. O caminho mais rápido seria 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nem sempre o mais curto é o mais rápido, porque se já tiver muito tráfego aqui,
é possível que fique congestionado. Aí, a gente pode pensar em um outro caminho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou outro caminho. Galera, isso é muito fácil hoje de ser provado através de um aplicativo como um Waze da vida, né? Eu sei o caminho para chegar mais rapidamente na minha casa, que é o caminho mais curto. Mas ainda que eu saiba o caminho, normalmente eu coloco o Waze lá. Porque se tiver um acidente, se tiver um desastre, qualquer coisa, aquele caminho vai se tornar longo, no sentido de que vai demorar para que eu faça o translado. Aí o que o Waze vai mandar eu fazer? Dar uma volta enorme, vai me jogar para um caminho mais distante, mas de maneira que eu consiga chegar mais rápido. Então, a gente sabe distinguir, né? A gente sabe hoje em dia que o que leva menos tempo normalmente é o mais curto. Mas dependendo do tráfego, às vezes é interessante dar uma volta maior, que ainda assim a gente vai chegar antes. Logo, essa comutação por pacote, ela pode ser baseada no caminho mais curto, que seria a partir de um vetor de distância, ou a partir do caminho mais rápido, que é baseado no estado de enlace, onde haverá estatísticas indicando aqueles caminhos que têm um menor custo. Agora, na comutação por pacote, ele não reserva previamente o caminho para depois ficar transmitindo. Como assim? Lá na telefonia, demorava lá os 40 minutos para tocar o telefone do outro lado, e aí, enquanto tivesse conectado, aquele caminho ficava reservado. E se porventura uma telefonista soltasse um jumper, a ligação o quê? Soltasse um plug, a ligação, puf, caía, não é? Na internet, não. Na internet, essa ligação não cai, essa conexão. Assim, durante a transferência, eu preciso que vocês entendam que a comutação por pacote, ela vai seguir por rotas aleatórias. Como assim? Se eu quero mandar um arquivo de A para B, o meu arquivo vai ser todo fragmentado, todo segmentado, dividido em pacotes. Aí, a minha máquina vai mandar o pacote número 1. Ela vai mandar esse equipamento que está recebendo a informação, ele vai definir a rota. E aí, ele vai mandar... Ele tem 3 opções aqui de envio. Ele vai ver qual é a mais rápida. Provavelmente ele vai mandar para o segundo equipamento na linha reta. Aí, ele vai ter, novamente, ele vai ter várias opções de envio e vai ver qual é a melhor. E aí, ele vai tomando essa decisão. Agora, quando eu transmito um dado na internet, eu não consigo prever o caminho que aquele pacote vai percorrer até chegar ao destino. E cada pacote enviado pode seguir por uma rota diferente. Essa é a característica da comutação por pacote. Galera, graças à comutação por pacote, eu consigo aproveitar melhor o meu canal de comunicação. Por quê? Imaginem que eu tenho um acesso à internet através de um link de 10 megabits. Isso é um exemplo. Se eu tiver uma máquina conectada, a minha velocidade é de quanto? 10 megabits. Agora, se fosse uma comutação por circuito, que é lá da telefonia, enquanto eu estivesse fazendo um download, eu não poderia fazer mais nada. Então, se eu estivesse assistindo um filme, o e-mail ia ter que ficar esperando, o WhatsApp ia ter que ficar esperando, todos os outros serviços da internet iam ter que ficar esperando. Então, se eu tenho uma comutação por pacote, eu consigo ter
vários serviços utilizando o mesmo link ao mesmo tempo. Eu vou poder ter aqui, por exemplo, o download de um filme, eu vou poder ter um e-mail, eu vou poder fazer um upload. Tudo através de quê? Pacote. A gente chama esse acesso múltiplo, né? A gente chama isso de multiplexação. A gente vai ter uma multiplexação por pacote. Ainda não entendi, está muito confuso. Galera, graças à comutação por pacote, imagina, eu tenho na minha casa um link de 10 megabits. Se eu tenho um computador, ele vai estar com velocidade no máximo de 10 megabits. Se eu tenho 10 computadores, eu não preciso ter 10 links. Como o tráfego da internet é um tráfego muito baseado em rajada, o que é isso? Eu não fico o tempo inteiro usando a internet, é difícil isso acontecer. É comum eu fazer o quê? Eu faço uma requisição, recebo aquele monte de pacote, depois passo um longo tempo sem usar a internet. Então, isso vai fazer com que, estatisticamente, nem todas as máquinas utilizem a internet ao mesmo tempo. Então, eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 máquinas, exemplo. Se uma estiver usando, 10 megas. Se duas estiverem usando, ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Eu vou dividir esse link para duas. E aí, cada uma vai ficar com 5. E assim, se 5 máquinas estiverem usando, eu vou ter uma velocidade média de 2 megabits para cada máquina. E dessa maneira, a gente vai, o quê? Compartilhando, utilizando melhor o recurso, que é o canal de comunicação. Eu vou ter lá um pacotinho de A, um pacotinho de B, um pacotinho de C. E assim, a arquitetura da internet vai trabalhando de uma maneira justa esse canal de comunicação. Bom, diante dessa explicação, vamos fazer algumas questões de concurso recentes sobre o assunto. Veja essa questão da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul. Do ponto de vista da comunicação entre computadores, a internet é tecnicamente baseada em... Olha que questão fácil, gente. Só que se você nunca viu o assunto, ela fica impossível. Por que eu estou querendo dizer que é uma questão fácil? Você pode ter até achado dificuldades aí durante a minha explicação. Mas você tem que sair dessa aula sabendo que só existem duas comutações relevantes. Existem várias outras. Existe comutação por mensagem, comutação por circuitos virtuais. Ah, legal. Mas se você não está fazendo prova para engenheiro, você tem que saber que a gente tem, basicamente, comutação por circuito e comutação por pacote. E aí tem que saber que se você pensa na comutação por circuito, você pensa na telefonia. E qual é a característica da comutação por circuito? Reservar o canal o tempo inteiro, né? E aquele canal vai ficar exclusivo para aquela comunicação. O que não é legal para a internet, por isso a internet é baseada em uma comutação por pacote. Então, olha aí, do ponto de vista da comunicação entre computadores, a internet sempre vai ser baseada em pacote. Gabarito, letra D de delta. Existem comutação de mensagens, comutação de células? Sim. Mas como o objeto do nosso estudo é a internet, a premissa é o quê? A internet é baseada em uma comutação por pacote. Então, gabarito é letra D de delta. Vamos agora para uma questãozinha do CESP. Há duas abordagens para a transmissão de dados através de uma rede de comunicação. Olha que legal, gente. Uma questão do concurso dos Correios. Essa questão foi para advogado dos Correios. Há duas abordagens para a transmissão de dados. A comutação de circuitos e a comutação de pacotes. Ponto. Você vê que no primeiro período ele não está falando da internet. Ele está falando de uma maneira genérica.
Há duas abordagens para a transmissão de dados através de uma rede de comunicação. Beleza. Há a comutação de circuitos, há a comutação de pacotes. Na internet, a transmissão de dados é realizada via comutação de pacotes. Certo ou errado? Perfeito. Então, a questãozinha do Correios está certa. Mais uma, hein? Cefaz Bahia, concurso de 2019. Para enviar pacotes da internet para a rede interna de uma instituição e vice-versa, utilizam-se roteadores. Então, nessa comutação por pacote, esses nós, eles vão definindo a rota. Eles são roteadores. Vão definir o melhor caminho. O que seria o melhor caminho? Pode ser o mais curto ou pode ser o mais rápido. Nem sempre o mais curto é mais rápido. Agora, os roteadores, eles se baseiam normalmente em protocolos pelo caminho mais curto, que é medido através de um vetor de distância. Ou a partir do estado de enlace, que já vai avaliar o tráfego da rede para poder definir o caminho. Então, vetor de distância ou estado de enlace. Vejamos. Qual o protocolo que o roteador utiliza quando o caminho é definido sempre pelo mais curto? Vai ser o protocolo RIP. E quando ele faz as estatísticas para verificar o de menor custo, que é o mais rápido? OSPF. O OSPF vai avaliar o estado do enlace. Então, RIP e OSPF são protocolos utilizados em roteadores para definir o caminho. E aí vale a pena destacar que quando eu mando um pacote na internet, a rota que aquele pacote vai percorrer, para mim, é o quê? Imprevisível. É uma rota do menor custo, mas que eu não tenho gerência. Ainda, para ilustrar esse assunto, eu vou aqui do estúdio mostrar para vocês a rota para que eu acesse a página do curso Estratégia. Vejam, eu estou usando um comando no DOS que vai definir a rota. Olha o que ele está fazendo aqui. Ó. Ele está dizendo que para acessar a página do Estratégia, ele pode dar no máximo 30 saltos. Aí a minha informação vai sair aqui da máquina do curso, vai passar pelo roteador do curso. Daqui, ele passou pela internet, já Algar Telecom, e até que foi rapidinho. Deu 6 saltos e chegou no destino. Agora, se eu quiser acessar, por exemplo, o Google, quantos saltos ele vai dar? Não faço ideia. Isso é imprevisível. E se eu realizar esse processo daqui a meia hora, é possível que a quantidade de saltos seja diferente. Por quê? Essa rota é dinâmica, né, quando baseada no custo. Então, aqui eu estou só monitorando o caminho que o meu pacote está fazendo, mas eu não tenho gerência sobre esse caminho. Beleza? Já está no 9º salto. Olha aí, deu 10 saltos e chegou ao destino. Bom, espero que vocês tenham compreendido minimamente o conceito de comutação e, principalmente, que vocês saibam distinguir a comutação por circuito da comutação por pacote.
E lembrem na hora da prova que a internet sempre é baseada em uma computação por pacote. Beleza?